Olá, seja bem-vindo ao mata-mata da segunda parte de Magalu versus Via. Na semana passada você viu a explicação e análise dos resultados do quarto trimestre. Agora você vai ver o valuation, vocês vão ver como que eu cheguei no preço justo, tanto de Magalu como de Via. E vocês vão ver também o preço justo das duas feito pelos analistas, mediana, média e máximo. E eu vou contar no fim do vídeo, só para você, quando você deve começar a comprar as ações de Magalu e Via. Aproveite o vídeo e vamos lá. Agora sim, agora a gente chega no tradicional estrutura de capital e endividamento líquido para ver o quão essas empresas estão endividadas, porque você já aprendeu aqui que dívida tira valor de mercado, dívida não aumenta valor de mercado, tira. Então, se aumentou a dívida dessas duas empresas nesse ano de 22, diminuiu o valor de mercado. Vamos lá. Caixa e aplicações financeiras. O que aconteceu? A Magalu não foi bem. Caiu o volume de caixa e aplicação financeira de 4,1 bi para 2,7. A Via foi melhor, subiu de 1,8 para 2. Acabei de falar para você de caixa e aplicações. Agora começa o cálculo do endividamento bruto. Endividamento bruto da Magalu foi de 6,8 para 7,1. Subiu 300 milhões. E o caixa baixou. Então você já está desconfiado e está aqui na marcado dívida líquida. A Magalu aumentou a dívida líquida dela de 2,7 bi para 4,4 bi. Então foi um ano difícil. A Magalu mandou muito bem no capital de giro, conseguiu economizar dinheiro lá, mas não deu. A dívida líquida aumentou de 2,7 bi para 4,4 bi. Ok? Aí vamos ver o que aconteceu com a Via. A Via, na primeira linha da aplicação financeira, ela conseguiu crescer, foi muito bem, e a dívida líquida, o endividamento bruto dela ficou no mesmo nível, 9,4 bi, e aí o que aconteceu? A dívida líquida dela caiu 200 milhões, de 7,6 bi para 7,4. Parabéns, conseguiu manter a dívida e até reduzir um pouquinho. Só que não vale apenas o valor. Pelo valor, a gente já vê que, mesmo o Magalu aumentando muito a dívida da Magalu é bem mais baixa que a Via, 4,4 bi, e a Via 7,4. Agora a gente tem que comparar, para ver se essa situação é confortável ou não, como as agências de rating fazem. Elas pegam a dívida líquida e divide pelo EBITDA dos últimos 12 meses. O que está por trás disso? Quanto tempo eu levo para liquidar a dívida com o meu EBITDA? Ok? Então, 4,4 bi de dívida líquida da Magalu no quarto trimestre de 22, dividido por 2,1 bi, dá 2,1 de alavancagem financeira, que é o nome chique para dívida líquida sobre EBITDA ajustado. 2,1 uma vez era 1,8, subiu para 2,1, ok. 2,1 é muito? Não, não é. Vocês já ouviram aqui eu falando, tanto no fechamento como no mata-mata, que as agências e o mercado falam até 2,5 vezes endividamento está ok. Se a empresa ultrapassa 2,5 vezes, vai para 3, 3,5, começa a preocupar. Eu mostrei aqui no fechamento essa semana o caso da Natura, que está com 5 vezes
E é muita coisa, significa que ela pode não conseguir pagar a dívida em algum momento, alguma parte. O que a Natura está fazendo? Tentando vender a ESOP da Austrália. Então, 2,1 está tranquilo a Magalu. Via 3,1, vindo de 5,4. Então, a Via melhorou bastante a alavancagem, está na última linha, de 5,4 para 3,1, e já foi se aproximando, saiu de longe dos 5,4, que era muito, veio, cruzou os 3,5, já está em 3,1 e pode até chegar em 2,5. Então, bom trabalho da Via, mas preocupa mais para o investidor e para o analista de crédito. A Via preocupa mais do que a Magalu pelo tamanho da dívida e pelo relativo com seu EBITDA, ok? Agora a gente entra numa parte mais suave, que são os múltiplos de mercado, nos quais a gente procura ver se a companhia está cara, está barato, está na média do mercado. Múltiplos de mercado em 2023, valor de mercado da Miglu, dia 14 de janeiro, com a cotação de 3,73, 25,1 bi. Valor de mercado. O valor de mercado da Via 3,3 bi, com cotação de R$ 2,10. Então lembra que eu falei que as vendas eram 60 bilhões, as vendas de Magalu, era 44,5 as vendas de Via, então uma vendia em torno de 45% a mais que a outra. Será que ela ia valer só 45% a mais? Não, ela vale muito mais, porque não é vendas que determina o quanto vale uma empresa, mas sim o quanto ela gera de EBITDA, de lucro, e o quanto ela tem de dívida, que vão determinar o quanto ela pode valer. Receita líquida eu mostro aqui, e aí vocês veem que a receita líquida, aqui a diferença diminui para cerca de 20%, porque vendas é uma coisa, receita líquida é outra. Vendas envolve aquela parte que eu expliquei do 3P, que não é, você pega um pouquinho de receita. E aí eu calculo aqui um índice novo, que eu acho que eu nunca trouxe para vocês, que é o PSR, em inglês, Price Sales Ratio. Price, valor de mercado, Sales, receita líquida. E aí, como é que está essa cotação? Se eu dividir o valor de mercado sobre a receita líquida da Miglu, ela vale 0,67 ou 67% do que ela tem de receita. E a Via vale só 11%. Por que eu não gosto desse indicador? Porque ele não considera dívida, não considera margem de lucratividade, não considera as coisas essenciais. Portanto, valor de mercado sobre receita líquida não ajuda ninguém a tomar decisão se uma ação está cara ou barata. Dívida líquida, eu repito, de cada uma. Valor de mercado mais dívida líquida, eu somo, então 29,5 bi para Magalu, 11,7 para a Via. Então você começa a entender que a dívida líquida da Via tirou o valor de mercado dela, porque eu falei anteriormente. Se a gente, em vez de 7,4 de dívida líquida da Via, a gente tivesse os 4,4 da Magalu, ela não ia ter valor de mercado de 3,3 bi, ela ia ter de 6,3 bi. Daí a importância de tirar uma dívida.
Daí a importância, no caso de Natura, de sair a venda da Aesop. Aí eu coloco o EBITDA de 22. Por que eu não estou usando o EBITDA de 23? Porque o cenário é muito incerto para eu fazer uma projeção de resultados de Magalu e Via. Já é incerto para eu projetar o primeiro trimestre ou o segundo de 23. Para projetar todo o ano de 23 é mais incerto ainda. Eu prefiro usar o número que não tem disputa, ou seja, o EBITDA de 22. Magalu 2.1, Via 2.4, divide EV, que é valor de mercado mais dívida líquida, sobre EBITDA, o mercado paga 14 vezes o EBITDA da Magalu e 4,9 da Via. Flávio, por que o mercado paga menos para a Via e mais para a Magalu? Resposta: o mercado acredita mais na Magalu como empresa, como capacidade de gerar receita, lucro bruto, EBITDA e lucro líquido. É esse o motivo e baixo endividamento, que se paga 14 vezes pelo EBITDA da Magalu e 4,9 da Via. Continuando e baseado justamente nesses cálculos de EV/EBITDA, eu vou calcular o preço justo da Magalu e da Via para 2023, dezembro de 23. Já perguntaram uma vez, o preço-alvo que o Conde calcula é para quando? É sempre para dezembro do ano que a gente está. E quando a gente tiver começando 2024, dia 1 passa a ser o de 24. Então vamos lá. EBITDA 2.1 na Magalu, 14 vezes EV/EBITDA, EV/EBITDA média histórica 18. Aí eu uso 18 para dezembro de 23, por isso que aparece o 23. Preço justo para dezembro de 23, R$ 5,00 conservadoramente. Está 3,73. Potencial de valorização da Magalu, 34%. Mesmo cálculo para a Via, 4,9 de EV/EBITDA, tem um EBITDA de 2,4, supondo que mantenha. O EV/EBITDA média histórica da Via é 5,5. Faz a conta, preço justo para dezembro da Via, 3,30. Cotação hoje da Via, 2,10. Potencial de valorização, 60% para a Via, 34% para Magalu. Já sei então, Conde, eu vou agora comprar tudo em Via e vou vender Magalu. Não é assim que funciona. O potencial de valorização também está ligado ao quanto o mercado acredita numa empresa. Nesse caso, o mercado paga adiantado mais pela Magalu e se aproxima, dando só um potencial de valorização de 34%, enquanto na Via ele não acredita tanto nos 3,30 e fica nos 2,10 com potencial de valorização de 60%. Isso tem a ver com as variáveis. Ninguém tem certeza de como vai ser o ano do varejo, principalmente o varejo multicanal, Magalu e Via. Então não se paga adiantadamente por esse preço-alvo. Eu vou contar daqui a pouco o que vai fazer essas duas ações subirem e irem para esse valor de preço justo durante 2023. Agora o slide que todo mundo também gosta, que é o preço justo que eu calculei e o preço justo de um grupo de 10, 12, 15 analistas para Magalu e para Via, retirado do excelente site brinvest.com aqui no Brasil.
Então, eu fui lá, vi o preço-alvo de Magalu, média 5,05, igual ao meu. E eu só vejo isso depois que eu calculo, eu nunca vejo antes para não me influenciar. Preço justo mínimo e máximo. Olha como é bem feito esse trabalho da BR Invest. Eles pegam lá 15 analistas, na verdade 14 aqui, colocam preço-alvo mínimo, máximo e faz a média. O mínimo é 2,80, alguém que realmente não acredita em Magalu. O máximo é R$8, alguém que acredita que está muito subvalorizado, fez suas contas, deu 8, e a média é 5,05. E desses 14 analistas, 7 tem recomendação de compra, 7 tem recomendação neutra. Ok? Isso é importante também para pensar, porque você vai ter 7 analistas falando para cliente compra e vai ter 7 analistas falando não sei, eu estou mais no neutro, tem muito desafio. Na Via, eu tenho 3,30, a média do mercado de 10 analistas do BR Invest, 4,43, 115% de upside. 4,43. Como eu disse, o upside é maior, mas não quer dizer que eu tenho que comprar essa correndo, porque, na verdade, aí embute um risco muito grande, por isso o upside tão grande. 1,80 é a pessoa mais negativa com preço-alvo de Via, e 20, eu nem acho que alguém fez 20 agora e calculou. Eu acho que alguém que fez 20 há 2 anos atrás, quando o papel estava 15, não atualizou ainda, está com esses 20. Ninguém manda comprar Via, é uma coisa preocupante. Neutro 7, 3 falando, esquece Via, vende. Ok? Então vai ter 7 analistas falando, olha, não compra ainda, neutro, e vai ter 3 falando, não só não compra, como vende. Ok? Ficou claro para vocês? Agora a gente vai para os gráficos e eu vou falar o que vai fazer as ações da Magalu e da Via subirem em 2023, e não é apenas resultado. Resultado é muito importante, mas tem uma outra coisa. Gráfico de 5 anos da Magalu, ele veio de um pico de R$ 23,90 dia 16 de julho de 21, quando todo mundo achava que o Brasil ia arrebentar, e o varejo também de bom, veio de R$ 23,90 para R$ 3,80. Vocês veem aí o gráfico, e eu vou contar para vocês por que ela caiu tanto e por que ela pode subir. Não foi apenas resultados piores, mas o aumento da taxa de juros quando começou 2021, quando começou o segundo semestre de 2021. Qual é o pico das ações da Magalu e da Via? Começo do segundo semestre de 2021. Banco Central estava com 2,75 de juros, inflação estava mirando lá 5,6, começaram a subir os juros, foi de 2,75 para 13,75, está com juro real, inflação está em 6, está com juros real de 7,75. É isso que fez as ações da Magalu e da Via caírem além dos resultados. Então, resultados piorando e juros subindo demais, cotação despencou. Mesma coisa na Via. Na Via, o que aconteceu? As ações vieram de 11,30, dia 20 de agosto, para 2,09. Eu não tenho gráfico aí de 5 anos, porque a Via fez o seguinte favor de mudar o nome na Bolsa de Via Varejo para Via, e aí ela muda o ticker, e com isso a gente perde o ticker
no gráfico. É uma pena, mas a boa notícia é o que vai fazer essas duas ações realmente subirem, é quando o Banco Central começar a baixar os juros. Quando ele começar 0,25 para baixo ou meio, mas 0,25 para baixo, essas ações vão subir 30, 40, 50%. Agora, a pergunta de $1 milhão é quando o Banco Central vai começar a reduzir os juros constantemente. Na minha opinião, segundo semestre desse ano. Então, você vai ter que estar comprado em Magalu, em Via, quando for começar o segundo semestre. Ah, Flávio, hoje é dia 19 de março, eu estou aqui na minha casa vendo domingo, hoje é dia 20 de março, eu estou no trabalho vendo, eu já compro agora? Não! Não compre na semana de 20 de março. A faca ainda está caindo. Silicon Valley Bank, Credit Suisse, quarta-feira da semana que vem, dia 22, decisão do Fed sobre juros e ata e comunicado do Banco Central à noite. Os juros do Fed é às 3h15, daqui uma semana, e o comunicado do Banco Central do Brasil, do Copom, é à noite. A gente ainda está vivendo a faca caindo e uma enxurrada de más notícias. Não compre agora, mas em maio é para ficar com o dedo no gatilho. E você vai continuar seguindo a Levante. Você já assina as séries da Levante. Se você não assina, te convido a assinar, principalmente todas as séries, e se chama Infinity Pass. Você vai assinar com meu amigo Felipe Fernandes, ele vai te dar um belo desconto, porque você vai falar, eu assisto o Conde todo dia no fechamento de mercado e toda semana no mata-mata, e eu quero assinar o Infinity, que eu quero receber tudo da Levante para ganhar dinheiro. E eu conto para você, em maio e junho, dedo no gatilho, esteja aqui todo dia comigo e toda semana no mata-mata, que eu vou te dar a semana certa para comprar Magalu e Via, ok? Muito obrigado pela audiência e pela paciência. E, de novo, Elisete Gonzaga de Brasília, muito obrigado por esse lindo chaveiro que eu vou usar agora todo dia com essa minha foto serigrafada, e vou lembrar de você, Elisete, ok? Boa semana a todos e bons negócios!